Você tem entre 20 e, sei lá, uns 40 anos, é muito difícil que você vá conseguir se aposentar pelo INSS. A nossa aposentadoria aqui pelo governo no Brasil é uma verdadeira pirâmide e cada vez mais menos pessoas nascendo e a população envelhecendo mais, fica cada vez mais difícil se aposentar com um salário digno. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona a aposentadoria e por que todo mundo chama de pirâmide. Fica comigo até o final e vamos entender algumas opções ou até mesmo outros caminhos para não precisar depender do governo. Fala, se nada for feito nos próximos anos, a idade mínima da aposentadoria pode chegar até 78 anos. Cara, imagina aí. Claro que a expectativa de vida vai cada vez ficar melhor e com o avanço da ciência, o avanço do conhecimento, a gente consegue ter uma vida mais prolongada. Quando nós estamos com uma idade mais avançada, vamos precisar de mais remédios, vamos precisar de mais médicos. E se a gente não tiver nada guardado, vai ficar cada vez mais difícil arranjar um emprego, sustentar, né, a própria família. Vem comigo aqui, vamos dar uma olhada nessa reportagem. A idade mínima para aposentadoria deve subir para 78 anos. Estudo do Banco Mundial aponta futuro da Previdência Social no Brasil. Aí, caso não ocorram mudanças nas regras da Previdência Social, ou seja, continua exatamente do jeito que está hoje, a idade mínima para se aposentar pode subir para 72 anos em 2040 e chegar aos 78 em 2060. A projeção foi divulgada pelo jornal Valor Econômico, que sinalizou para uma mudança urgente de novos ajustes no sistema previdenciário do país. Aí por que isso acontece e cada vez, digamos assim, tem que ser reformado e revista as regras, tá? Aí aqui diz, a análise ela é feita a partir da taxa de dependência, que é a proporção entre a idade dos idosos, 65 mais, e a população economicamente ativa, que é de 20 a 64 anos, que seguem com os mesmos níveis registrados em 2020, ano seguinte à reforma da Previdência, né? Que quem lembra que nós tivemos há algum tempo atrás. Agora, olha só. O estudo, porém, aponta para o envelhecimento acelerado da população e a queda na taxa de fecundidade. Ou seja, o desafio é manter o equilíbrio, algo que, segundo especialistas, é difícil sem mudança nas regras. Então, como é que funciona a nossa aposentadoria? Hoje nós precisamos das pessoas ativas trabalhando e contribuindo para o INSS para que aqueles que já estão aposentados, né, já usufruem da aposentadoria, já recebem um valor mensal, eles possam receber esse salário. Então, na verdade, você que estamos economicamente ativos, nós pagamos a aposentadoria para as pessoas mais idosas. Só que ao longo do tempo isso não se sustém, porque realmente você precisa de uma pirâmide muito forte, com muitas pessoas trabalhando, e precisa que novos trabalhadores entrem no mercado para que possam sustentar os mais idosos. Só que no momento em que você tem a inversão dessa pirâmide, ou seja, a população chegando a uma idade mais avançada e menos pessoas tendo um trabalho que contribui para o INSS e menos pessoas tendo filhos, porque hoje é bem visível que os jovens não estão planejando ter filhos, né? Essas novas gerações não têm a mesma vontade de ter uma família grande ou até mesmo preferem focar nas suas próprias carreiras, nos seus próprios desejos e tudo mais. Então, isso acaba que não se sustenta ao longo do tempo. E olha só, a reforma da Previdência que a gente já teve alguns anos atrás não foi suficiente. Essa que foi aprovada agora em 2019 terminou que a idade mínima deveria ser fixada em 65 para homens e 62 para as mulheres. Só que na ocasião, os parâmetros utilizados para a reforma tiveram a taxa em 2020 que era de 14,9. Agora, isso se alterou. Então, já está sendo calculado que serão novos ajustes nas regras de concessão de aposentadorias e pensões. E aqui tem as sugestões para evitar esse cenário extremo. E claro que sempre vai ser diminuir os benefícios e diminuir o quanto que as pessoas podem usufruir para esse rombo ficar cada vez menor, né? E aqui fala sobre a aproximação das idades, da aposentadoria entre homens e mulheres, fim das diferenças entre trabalhadores urbanos e rurais, porque hoje quem é trabalhador rural tem uma diferença, tem uma certa vantagem, digamos assim, um benefício de poder se aposentar com menos tempo, né? A revisão das regras de pensões por morte e a rediscussão aí dos benefícios mínimos e contribuições especiais. Aí a gente indo um pouco mais para baixo, a gente pode ver por que tudo isso acontece, né? Por causa do envelhecimento do mundo inteiro, e não é só aqui no Brasil, né? Então, na Europa, por exemplo, já chegou uma duplicação na taxa de dependência de 15 para 30 em 70 anos. E isso é muito complicado porque
Sempre quando nós precisamos depender do governo, é uma situação extremamente delicada, porque hoje aqui no Brasil a gente paga muito imposto e infelizmente eu diria que o problema não é nem pagar tanto imposto, mas o problema é tu não receber algo em troca. Então a gente precisa pagar imposto caro sobre municipal, federal, estadual, mas a gente não tem em troca uma boa saúde, uma boa educação, não tem em troca segurança. Então ainda que você pague por todos esses impostos para ter isso em troca, ainda a gente precisa pagar uma escola particular quando quer dar uma educação melhor, ou precisa investir em segurança para ter um conforto melhor, por ter a certeza que nada vai acontecer, e você precisa pagar um plano de saúde para não depender de horas, dias, meses esperando uma consulta eletiva no SUS. Então, sempre quando o governo entra, tende a ser menos eficiente e pesado, né, para aqueles que têm que sustentar isso. E hoje, graças a Deus, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais ligadas, digamos assim, estão cada vez mais atentas a isso, né? Que, claro que existe uma boa parte da população que ainda depende e confia que vai se aposentar um dia pelo INSS, mesmo tendo seus 20, 30 anos, sendo que é algo que pode acontecer, mas provavelmente vai acontecer depois dos 80 e com o salário mínimo, né? Que hoje em dia já não dá para pagar quase nada. Vamos dar uma olhadinha aqui por que a previdência no Brasil ela é considerada uma pirâmide financeira. A gente considera como pirâmide porque nós precisamos de muita gente para poder sustentar aqueles que estão na ponta, né? Então pensa que os que estão lá embaixo são os trabalhadores ativos e os que estão lá em cima vão ser as pessoas que estão recebendo já essa aposentadoria, né? Então a gente precisa que esse fluxo ele seja contínuo. Quanto mais pessoas recebem aposentadoria, mais pessoas precisam estar trabalhando para sustentar. Que olha só o que está acontecendo, né? A pirâmide etária aqui no Brasil ela está se invertendo. Tá? Então, olha como é que era a pirâmide em 1980. Né? A gente tinha basicamente a maior parte da população aqui nos primeiros anos de vida, até ali os 50, 60 anos, que você vai ver. Um pouquinho maior a imagem aqui, ó. Se você for ver, era muito pouca gente depois dos 60 anos, né? A maior parte estava concentrada ali até os 60 anos. Então, o que significa? Que toda essa população aqui era o pessoal trabalhando, né, e contribuindo ativamente para o INSS. Agora como é que está a pirâmide de 2023? Ó, você já pode ver que ela já mudou muito, né? Então tem muito mais gente acima de 60 anos e o fluxo de pessoas e a quantidade de pessoas com menor idade está diminuindo ou está sendo mais proporcional àqueles que estão mais idosos. Aí agora dá uma olhadinha na previsão para 2060. Então aí tu vai ver que tem muito mais gente idosa e o fluxo de pessoas com menor de 60 anos ele diminuiu, né? Então temos mais pessoas com mais idade e que precisam ser sustentadas pelos trabalhadores. Então logo aqui embaixo ó, tem um gráfico bem legal que já mostra que a taxa bruta de mortalidade vai cruzar com a taxa bruta de natalidade. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas nascendo do que morrendo. E isso aqui que é muito real, que lá em 1960, em média, uma mulher tinha 6,3 filhos. Hoje a média é 1,5 bebê por mulher. Então, nós tínhamos as famílias sendo mais numerosas, tendo mais filhos, ou seja, mais trabalhadores, mais força braçal. Só que isso está invertendo. Então, qual que é a conclusão disso? São mais pessoas envelhecendo, menos pessoas nascendo, mais pessoas morrendo, menos pessoas trabalhando. E com todas essas menos pessoas contribuindo, mais pessoas se aposentando. Então, não vai ter mais tanto trabalhador ativo para sustentar a quantidade de aposentados. Hoje a gente já vive um déficit na Previdência, então, se pegar até 2022 ali, foi em torno de 267 bilhões. E o acumulado dos 7 anos foi em torno de 1,7 trilhão. E aqui esse gráfico é muito interessante, né? Aqui ele fala sobre que teremos menos trabalhadores para cada idoso. Então, em 1980, tinha 9,2 pessoas, idade ativa, para cada idoso. E em 2060, a projeção é ter menos de 2 pessoas para cada idoso, ou seja, isso acaba não se sustentando. Né? E aqui nesse artigo do Primo Rico, traz umas conclusões bem interessantes, tá? De como é possível aumentar a chance de se aposentar. Então, assim, hoje depender desse esquema financeiro para contar com a sua velhice é muito complexo, porque a gente já está vendo que ele já está
não está se sustentando e já está indo em ruínas. Então, eu te convido aí, se você tem 15, 20 ou sei lá, até uns 40 anos, a dar uma pensada e uma reestruturada de como vão ser os seus próximos anos na sua velhice, né? Ah, mas você pode pensar, mas eu não tenho dinheiro para investir, ou para guardar, ou para usar na minha aposentadoria. Mas se você tem saúde e você está trabalhando hoje, de repente é o momento de fazer umas horas, de fazer um trabalho extra, uma renda extra, algo que possibilite, por um determinado de tempo, ter uns aportes maiores por mês para poder investir e ter esse dinheiro te rendendo lá no final dessa aposentadoria e não precisar depender do governo. Claro que, como é obrigatória essa contribuição, de repente você consiga um salário mínimo depois dos seus 70 anos ou algo assim, dependendo da sua idade, claro. Mas depender 100% disso nunca é a melhor solução, né? Se você está vendo esse vídeo, você tem ainda como gerar renda para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, ainda há tempo, né? Nunca é tarde demais. Muito obrigado aí pela sua atenção. Se você gosta desse tipo de vídeo, tem mais aí no canal. Fica por aí e se inscreva, se puder. E até a próxima. Grande abraço.